é interessante uma história que eu ouvi certa vez de um pastor que precisou ficar um final de semana fora da igreja dele e o pessoal não arranjava pregador para falar no lugar desse pastor. E o pastor então decidiu treinar o próprio papagaio dele para falar no seu lugar. Ele falou: não, fica tranquilo, gente, vocês não estão achando pregador, eu tenho um papagaio em casa lá, o papagaio é super obediente, eu estou treinando ele, eu vou treinar um sermão para ele pregar, eu vou colocar na frente e vai pregar no meu lugar. O pastor foi lá, treinou. Quando chegou o dia então do pastor viajar, porque ele ia ficar o final de semana fora, deixou o papagaio na casa de um dos líderes da igreja, falou: olha, quando chegar domingo à noite, você pega o papagaio e coloca lá na frente, no púlpito, que ele vai pregar, e vai pregar direitinho a mensagem que eu treinei para pregar. Tá bom, passou, chegou domingo à noite, um dos líderes da igreja coloca o papagaio na frente, o papagaio se sente acuado, aquele monte de gente olhando o papagaio, né? Esse monte de gente aqui, não estava acostumado com isso, ele ficou quieto, não saía nada, e o líder da igreja falando: fala, papagaio, o papagaio não falava. Fala, papagaio, o papagaio não falava. Aí ele chegou bem pertinho do papagaio e disse o seguinte: se você não falar, eu vou arrancar suas penas e vou jogar você com os meus cachorros para te comer. Aí o papagaio decidiu falar: irmãos, vamos orar porque o diabo está tentando. Né? Nós vamos então orar, né? A proposta do papagaio foi boa, né? O diabo não está tentando nesse momento, mas é interessante a gente orar e pedir que Deus abençoe o nosso tempo de reflexão. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor quer usar esse momento aqui para desafiar cada um de nós a repensarmos certos temas importantes da nossa vida cristã, que muitas vezes passam desapercebidos, ou às vezes a gente até comenta, mas são tão difíceis de serem vividos, Pai. Sabemos o desafio que é viver na Tua Palavra, dependente dela, como nós olhamos ontem à noite. E hoje, Pai, queremos ser desafiados a olhar para a oração na vida de Jesus, para a maneira como Ele encarou a comunhão contigo, e da mesma forma, Pai, imitarmos o nosso Senhor, crescermos na vida de oração, assim como o Senhor Jesus deixou o exemplo para nós seguirmos, Pai. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Já que o papagaio falou de oração eu quero falar hoje também com vocês. E parece que a oração é realmente, muitas vezes, um certo espinho na nossa carne, porque a gente está todo o tempo correndo, parece que o tempo está contra nós, a gente está sempre ativo, tendo algo novo para fazer, e muitas vezes, com tanta coisa para fazer, o nosso tempo de oração vai ficando de lado. A gente deixa de colocar diante de Deus os nossos afazeres, deixa de colocar diante de Deus os nossos planos. E a oração, apesar de ser um tema super conhecido para todos nós, apesar da gente falar de oração, apesar da gente orar nas refeições, é muitas vezes uma prática que a gente tem esporadicamente, sem aquela constância, sem aquela profundidade. Uma pesquisa que fizeram recentemente com 673 pessoas que foram entrevistadas, apenas dessas 673, apenas 23 disseram que estavam satisfeitas com a sua vida de oração. De 5% dos entrevistados. O autor Philip Yancey também fez uma entrevista com várias pessoas e perguntou para essas pessoas se elas sentiam a presença de Deus nas suas orações, e a resposta dessas pessoas foi: às vezes, não com frequência. Então, por essas entrevistas e por essas pesquisas, dá para a gente notar que oração, apesar de se falar muito sobre ela, se pratica muito pouco. Só que não tem como nós crescermos espiritualmente, como nós vimos aqui no vídeo, foi comentado nessa noite. Não tem como nós crescermos na vida cristã sem a prática da oração. John Stott, faleceu no passado, um importante estudioso da palavra de Deus, disse que a oração
é um dos meios mais eficazes da graça de Deus. Aí ele diz, ele afirma: duvido que alguém tenha se tornado parecido com Cristo sem ter se dedicado de forma diligente à oração. Não tem como nós crescermos à imagem de Jesus, não tem como nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus, se nós não cultivarmos uma vida de profundidade, com profundidade de oração. E hoje nós vamos olhar para aquele que foi o modelo de oração por excelência. Jesus constantemente estava orando. Em questões simples da vida ele orava, em momentos complicados, momentos que ele precisava tomar decisões importantes, ele também orava. Jesus muitas vezes passava a noite orando, se retirava para orar, orava diante das pessoas. Como disse um escritor, um pesquisador do Novo Testamento, a oração era a atmosfera da vida de Jesus. Jesus vivia orando, Jesus vivia falando com o Pai, Jesus vivia em comunhão com Deus. E é para a vida dele que nós vamos olhar nessa noite. E eu quero olhar com vocês, observar com vocês, duas cenas da vida de Jesus. A primeira cena é logo no comecinho do ministério dele. E a segunda cena é um momento difícil, onde ele se encontra solitário, um pouco antes da sua morte. Na primeira cena, ele está se tornando alguém popular, as pessoas vão atrás dele, e ele se retira para orar. Na segunda cena, as pessoas estão prestes a crucificam, e ele também se retira para orar. Então, primeiro, Marcos, capítulo 1, quero olhar com vocês para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 35 a 38. Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 38. Marcos 1, 35 a 38. Diz assim o texto bíblico, Marcos 1, 35 a 38. Estou lendo na NVI. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus tinha experimentado no dia anterior um dia intenso. Foi pregação numa sinagoga em Cafarnaum. Jesus cura a sogra de Pedro. Alguns dizem que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Eu acho besteira isso, né? Mas ele cura a sogra de Pedro. E depois, no finalzinho do sábado, quando vinha o entardecer, ele recebe na casa de Pedro ali um monte de pessoas. O texto diz para a gente lá em Marcos capítulo 1, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, que todos da cidade foram até ele, para que ele curasse pessoas, para que ele expulsasse demônios. Jesus teve uma agenda cheia naquele dia de sábado. Pregação, curas, exorcismos. E qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar de Jesus, pensaríamos: bom, agora eu tenho direito de descansar um pouco. Fiz tanta coisa para Deus, curei pessoa, expulsei demônio, preguei lá para todo mundo, eu mereço um pouquinho de descanso. E qualquer um de nós iria aproveitar para estender um pouquinho mais o tempo de sono e acordaria, sei lá, pelas 8 da manhã, 9 da manhã, alguns talvez meio-dia, né? Outros 3 da tarde. Eu já vi gente que acordou 3 da tarde, estava tão cansado. Mas com Jesus é diferente. Jesus, no lugar de acordar mais tarde, de descansar mais, ele levanta cedo. É interessante que Marcos enfatiza para a gente aqui um momento que Jesus desperta. Ele diz: de madrugada, por volta das 3, 4 horas da manhã, quando ainda estava escuro. Marcos está querendo mostrar para a gente que Jesus, diferente da maioria de nós, ou até de todos nós, ele se dispõe a levantar cedo, a acordar no momento que ninguém acordaria. Não porque ele estava com uma dor de barriga, não porque ele estava passando mal, mas ele levanta cedo com um propósito.
Ele levanta, ele não fica na cama dele, né? Muitas vezes a gente faz isso. Hoje eu vou levantar, toco o despertador, eu tinha colocado o despertador mais cedo para tocar, para orar, eu vou orar na minha cama, né? Aí você começa a orar na sua cama, você volta a dormir de novo, e só acorda na hora de ir para o trabalho, na hora de ir para a escola. Mas com Jesus não, ele se levanta, ele sai da cama dele, e ele vai para um lugar deserto, num lugar onde ninguém poderia interrompê-lo, onde ninguém iria achá-lo com facilidade. Ele vai para esse lugar deserto e passa tempo com o Pai em oração, passa tempo em comunhão com Deus, porque ele sabia que aquele momento com Deus era muito importante. A sua popularidade crescia, as pessoas iam atrás dele, mais e mais Jesus era conhecido aos arredores ali de Cafarnaum, ali naquela região da Galileia, e Jesus sabia que o tempo com o Pai era imprescindível para que ele se mantivesse na missão que o Pai tinha para ele. Jesus podia muito bem cair na graça do povo, fazer o que o povo estava pedindo, o que o povo estava querendo. Por isso ele diz: não, eu preciso desse tempo, eu preciso levantar mais cedo, eu preciso orar, eu preciso me manter em sintonia com o Pai, para que eu faça a vontade do Pai e não a vontade do povo. E é interessante que esse tempo com Jesus é tão impactante na vida dele, que quando Pedro chega para ele e fala: Senhor, né? Diz que Pedro demorou para achar, porque o verbo que aparece aí no final, no verso 36, foram procurá-lo, ele é usado muitas vezes na língua grega para se referir a uma perseguição. Eles procuram insistentemente até acharem Jesus. Não estava fácil de achar Jesus. Jesus vai para um canto onde ninguém poderia achá-lo com facilidade. E quando Pedro acha Jesus, Pedro tem uma sugestão. Pedro sempre tinha uma sugestão para Jesus, né? Sempre tinha um toque para dar para ele: Senhor, vai por aqui. Não, Senhor, não é bem assim. E aqui ele chega para Jesus e fala: seguinte, Jesus, todos estão te procurando. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui orando, Jesus. Você devia estar lá, o pessoal está indo atrás de você. Aproveita. Olha a oportunidade que você está perdendo de ser conhecido, das pessoas virem você como um grande curandeiro, como um grande pregador. Por que você não vai lá para o meio do povo? E Jesus, no lugar de ouvir a voz de Pedro, que dizia para que ele se tornasse popular por meio das suas curas, ele responde para Pedro no verso 38: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Pedro, você está pensando só nas curas? Eu tenho uma outra missão, muito mais ampla do que só curar pessoas. O Pai me enviou para pregar as boas novas do reino de Deus. Quando a gente começa a ler o Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus fazendo isso. Marcos 1:15, Marcos 1:14, vão mostrar para a gente Jesus pregando as boas novas do reino de Deus, e dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus precisava daquele tempo de oração, porque aquele tempo de oração era importante para que ele se mantivesse em alinhamento com o Pai. Por isso que ele disse para Pedro: Pedro, foi para isso que eu vim. Pedro, eu não vim aqui para satisfazer a sua vontade, eu não vim aqui para ser popular entre as pessoas, mas a gente vê Jesus encarando a oração como prioridade e como veículo da comunhão com Deus. A oração para Jesus era prioritária, ele levanta cedo para orar, e a oração de Jesus era um veículo de comunhão com Deus. Ele precisava daquilo, aquilo era importante, para que no lugar de ouvir o apelo de Pedro, para que curasse pessoas, ele continuasse na missão do Pai, de proclamar o reino de Deus, não só em Cafarnaum, mas em todas as cidades vizinhas. O exemplo de Jesus é um desafio para nós. Isso tem que nos ensinar que não importa o quão cansado nós estejamos, o quanto de compromisso nós tenhamos, sempre deve haver espaço na nossa agenda para a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é fundamental. A gente muitas vezes usa aquela justificativa, né? O pastor vem e confronta a gente e fala: você precisa gastar mais tempo de oração. Você fala: mas pastor, é difícil. Ou um líder, sim, mas é difícil. E a gente usa a expressão é difícil, na verdade, com outro sentido. Na verdade, a gente não está querendo dizer é difícil, a gente está querendo dizer é impossível, né?
tenho tanta coisa para fazer, tenho os meus trabalhos de escola, tenho que ir para curso de não sei do que, tenho que trabalhar, tenho que fazer trabalho de faculdade. Nossa, não tem tempo, é difícil ter esse tempo de oração. Tá bom, já estou orando já na hora do almoço. Vou tentar agora começar o café da manhã também. E a gente vai deixando de lado, vai deixando da importância para algo que era primordial na vida de Jesus. E é muito interessante porque Jesus aqui não ora para o Pai fazer grandes coisas. Senhor, continua fazendo milagre aí. Né? Deus, faz o meu ministério bombar aqui em Cafarnaum. Não é isso que Jesus pede para o Pai. Jesus ora porque ele entende que é importante lembrar da sua missão, porque ele entende que é importante fazer a vontade do Pai. Nós muitas vezes somos utilitaristas nas nossas orações. A gente ora pelo namorado e pela namorada, para Deus mandar. A gente ora para que Deus nos ajude na faculdade. A gente ora para que Deus nos dê emprego. A gente ora para que a gente melhore de saúde. Né? Ai, Senhor, eu estou com uma dor. Tira, Senhor, essa dor. E a gente faz um monte de coisa. A gente pede para que Deus nos proteja durante a viagem. Mas quantos de nós oram com a mesma insistência para que Deus nos ajude a crescer na compreensão da vontade dele para as nossas vidas? Quantos de nós oram por aquilo que é prioridade na oração do Pai Nosso? Jesus não começa o Pai Nosso dizendo: Pai Nosso, por favor, dá o nosso pão de cada dia. Não. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A prioridade da oração no Pai Nosso é para que nós façamos a vontade de Deus. A prioridade da oração do Pai Nosso é para que o reino de Deus cresça, para que os negócios de Deus sejam prioridades na nossa vida, e não os nossos negócios e os nossos interesses. Para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, e não a nossa vontade e o nosso desejo. Assim como Jesus, nós precisamos entender que a oração é muito mais para nós do que para Deus. Na oração, como dizia João Calvino, a gente não conta para Deus algo que ele não sabia. Deus, você não está sabendo da maior. Deixa eu te falar. Né? E nem a gente pressiona Deus. Deus, vai mais rápido, você está devagar aí. Está muito devagar. Vamos lá, Senhor. Na oração, a gente se mantém em sintonia com o Pai. Na oração, a gente cultiva a amizade com Deus. Na oração, a gente cresce nesse relacionamento de amor com aquele que é amor perfeito, com aquele que é santidade perfeita. É por isso que nós oramos. O próprio John Stott uma vez disse que orar não é apenas ser verdadeiramente consagrado, orar é também ser verdadeiramente humano. Na oração temos seres humanos feitos por Deus, semelhantes a Deus e para Deus, investindo tempo em comunhão com Deus. Isso é oração. Seres humanos feitos por Deus, semelhantes a Deus e para Deus, investindo em tempo de comunhão com Deus. Como tem sido o seu tempo de oração? Como você tem investido as suas horas de oração? Você pega a listinha e fala: Senhor, resolve isso daqui. Ou você gasta tempo lembrando de quem Deus é, sendo grato por aquilo que Ele tem feito. Certa vez eu ouvi uma oração de uma senhora, uma moça na verdade, que chegou a casar, ela era freira, chamada Teresa de Ávila, uma mulher que nasceu no século XVI, volta de 1515, e ela escreveu essa oração linda, onde ela pedia para Deus para que ela não buscasse Deus por alguma coisa que Deus pudesse oferecer, nem por medo de Deus, mas que ela buscasse Deus por quem Deus era. Essa época era a época onde a reforma protestante estava para eclodir, para começar, estava iniciando. E ela faz essa oração, que diz: não me moves, Senhor, para querer-te, o céu que me has um dia prometido, nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Move-me tu, Senhor, move-me ver-te, cravado nessa cruz escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que ele verte. Move-me ao teu amor de tal maneira, que a não haver o céu, eu te amara, e a não haver o inferno, te temera. Nada tens a me dar, porque te queira, pois o que
se o que ouso esperar não esperar, o mesmo que quero te quiser. O que Teresa de Ávila está falando aqui, Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero buscar o Senhor por quem o Senhor é. Eu não quero amar o Senhor só porque eu vou para o céu, que é um lugar legal. Mas eu quero amar o Senhor porque eu sei que no céu o Senhor está lá. Eu não quero temer o Senhor porque eu tenho medo de o Senhor mandar para o inferno, eu tenho medo do fogo do inferno. Então eu tenho que ter medo disso. Mas porque no inferno o Senhor não vai estar lá. Eu não vou ter comunhão com o Senhor lá. Mais importante é estar com o Senhor do que os benefícios que o Senhor pode me dar. Como você tem investido o seu tempo de oração? Eu quero ir para uma outra cena na vida de Jesus, lá no final do livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler primeiro os versos 32 a 36. Marcos, capítulo 14, versos 32 a 36. Diz assim, Marcos 14, 32. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Chama a atenção essa cena de Jesus com os discípulos, um pouco antes de ser rejeitado, um pouco antes de ser crucificado, de ser açoitado, de ser desprezado, que ele também gasta tempo com o Pai. Jesus não busca o Pai apenas nos momentos de popularidade, mas Jesus busca o Pai no momento de provação, no momento de angústia, no momento em que ele estava prestes a carregar os meus e os seus pecados na cruz do Calvário. E lá no Getsêmani, então, Jesus leva os 12 para aquele lugar. O Getsêmani era um lugar conhecido dos discípulos. João capítulo 18 diz que Jesus costumava ir para lá com os seus discípulos, tanto que Judas já sabia onde Jesus estava, já imaginava. E aqui com os discípulos, Jesus deixa alguns para trás, leva 3 desses discípulos consigo, Pedro, João e Tiago, sempre os 3. E Jesus dá um conselho para os 3 e fala: olha, vigiem, estejam atentos, orem. E ele fala para os discípulos sobre o estado da alma dele. É interessante que esses mesmos 3 discípulos estavam presentes em outros momentos da vida e do ministério de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, está no Monte da Transfiguração, estava lá Pedro, João, Tiago, sempre Pedro dando alguma dica para Jesus, né? Senhor, você quer que a gente construa umas cabaninhas aqui? Né? Pedro sempre tinha a palavra errada na hora certa, né? Pedro era meio assim. E, interessantemente, há um contraste entre o Monte da Transfiguração e o Getsêmani. Porque enquanto no Getsêmani a glória de Jesus é revelada como Deus, os discípulos tremem de medo, aquela visão gloriosa de Jesus, com as roupas resplandecentes. Isso no Monte da Transfiguração. No Getsêmani, eles veem o Jesus completamente humano. Claro, Jesus sempre foi Deus e homem ao mesmo tempo, né? E sempre Deus, homem, experimentou todas as coisas juntos, mas aqui a humanidade de Jesus fica clara. Ele está angustiado a ponto da morte. No Getsêmani a glória é revelada, na Transfiguração a glória é revelada. No Getsêmani, a humanidade daquele que vai sofrer pelos pecados do mundo é demonstrada. E no Getsêmani, Jesus faz uma confissão: a minha alma está angustiada até a morte. Se você pegar essas palavrinhas no grego, você vai perceber: a minha alma está muito angustiada. São exatamente as mesmas palavras que aparecem na tradução do Salmo, que é o Salmo
42, versículos 5 e 11, também o 43, 5, onde o salmista diz: por que está abatida a minha alma? As mesmas palavras gregas na tradução do Antigo Testamento de Salmos e nas palavras de Jesus em Marcos, Jesus diz: a minha alma está muito abatida, está muito angustiada. Jesus está se identificando com aquele salmista do Salmo 42, aquele salmista que passou por angústia, aquele salmista que tinha inimigos ao seu redor querendo devorá-lo. E Jesus fala: eu também estou angustiado, a minha alma está abatida. Mas Jesus, assim como o salmista, no lugar de dar o seu próprio jeito, no lugar de fugir da situação, no lugar de falar: Deus, me tira dessa agora que eu quero sair daqui, ele não faz isso. Assim como o salmista responde, ele faz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Jesus aqui se derrama diante do Pai, e Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus de novo não determina para o Pai, Jesus se submete ao Pai. Ele estava passando por um momento turbulento, por um momento de angústia. E é interessante ver a intimidade de Jesus com o Pai, porque Abba era uma expressão aramaica que os filhos falavam para os seus pais desde a infância, desde pequenos até quando eram jovens, de uma forma carinhosa. Era como se fosse a expressão papai ou querido pai. Mas nenhum judeu tinha a ousadia de chamar Deus de Abba. Jesus era tão próximo do Pai e sabia que podia contar com o Pai nesse momento de desespero e de angústia, que ele clama: papai. A Bíblia também nos desafia a chamar a Deus dessa forma. Paulo, em Romanos capítulo 8, vai dizer que Deus nos deu o seu Espírito para que nós chamamos a Deus de Pai. Em Gálatas ele vai repetir isso. E é interessante porque, enquanto no Monte da Transfiguração, a gente ouve uma revelação do Pai dizendo: esse é meu filho amado. No Getsemane, é o filho que diz para o Pai: Abba. Nos momentos de angústia e de luta, de provas da vida, o Senhor Jesus nos ensina a olhar para o Pai. Antigamente, quando os camponeses passavam por alguma seca, eles olhavam para o céu e clamavam pela ajuda dos céus. Hoje em dia, a gente olha na previsão do tempo, faz canos de irrigação e joga partículas metálicas no céu para ver se chove. Antigamente, quando o pai e uma mãe tinham seu filho doente e não sabiam o que fazer, eles clamavam a Deus. Hoje, eles chamam a ambulância ou ligam para o médico. Nós perdemos essa percepção de dependência de Deus nos momentos de crise da vida. E a minha pergunta é: quantos de nós têm se refugiado em Deus, assim como Jesus se refugiou nos momentos de crise da sua vida? Quantos de nós têm feito como Jesus, corrido para o Pai? Jesus não corre para os discípulos. Os discípulos estão ali orando com Jesus, mas não são eles que vão resolver o problema. Nem são eles que vão confortar o coração de Jesus. Jesus não fica numa conversa terapêutica. Vamos lá, Pedrão, já que você tem uma palavra boa, vamos conversar, né? Pedro vira um psicanalista rogeriano, né? Jesus fala: eu estou aflito, e Pedro repete: sim, você está aflito, né? E não é isso que acontece. Não é essa maneira que Jesus resolve. Jesus não corre para alguém para resolver o problema dele. Jesus não mexe os pauzinhos: vamos resolver aqui. Eu tenho um contato com alguém que é amigo lá do político tal, que vai resolver. Não faz isso. Jesus ora. Jesus clama para o Pai. Jesus se ajoelha e diz: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, me ajuda a carregar esse cálice. Me ajuda a passar por isso. Eu estou muito angustiado, conforta o meu coração. Interessante a história de duas esposas de pastores. Estavam remendando as calças dos seus maridos. E uma delas chegou e falou: meu marido anda desanimado com a igreja.
está muito cansado, parece que nada vai bem, tudo dá errado. A segunda mulher também estava remendando a calça do marido, disse: eu lamento por vocês, realmente deve ser difícil, mas meu marido tem dito exatamente o contrário, tem sentido cada dia mais intimidade com Deus, como nunca havia experimentado antes. E as duas então continuaram em silêncio, remendando as calças. E a primeira, que reclamou que as coisas estavam indo mal, remendava a parte traseira das calças do seu marido. Enquanto a outra, que viu o marido cada vez mais animado com a intimidade com Deus, remendava a parte dos joelhos da calça do seu marido. Quantos de nós têm se ajoelhado no chão nos momentos de crise que nós passamos? Quantos de nós têm se colocado de joelhos e clamado a Deus por ajuda? Talvez não, com certeza suas provas nunca serão as mesmas que Jesus passou. Jesus sofreu a ira de Deus, Jesus sofreu o abandono do Pai na cruz. Mas nós também enfrentamos provas. Nós também devemos recorrer ao Pai, não dizendo: Pai, resolve as minhas provas, mas dizendo ao Pai: Pai, o cálice é difícil, se o Senhor quiser tirar isso de mim, o Senhor pode tirar, mas eu quero confiar no Senhor. Talvez a sua prova seja conflitos que você enfrenta na sua família, ver o seu pai e a sua mãe brigando, talvez a ponto do divórcio, e você não sabe o que fazer, porque você não consegue resolver a situação. Talvez a prova que você esteja passando seja algum tipo de oposição no seu trabalho, alguém está sempre pegando no seu pé, pessoas que estão virando as costas para você, e você fica desesperado. Talvez a sua prova seja desprezo por parte de pessoas porque você segue a Cristo. Você sabe quais são as lutas que você passa, você sabe aquilo que te deixa angustiado. E meu desafio para você nessa noite é: faça como Jesus. Cultive a oração, corra para o Pai, porque é nesses momentos que a gente tem que clamar: Pai, me ajuda. Eu nunca vou me esquecer de uma cena que ficou na minha memória, quando eu ouvi pela primeira vez uma música antiga já, conhecida, mas eu não conhecia antes, cantada por homens, numa casa de recuperação, homens que estavam lutando para reconstruir as suas vidas, cheios de dores, cheios de provas, cheios de dificuldades. Eu trabalhei durante o estágio do meu 3º ano de seminário, uma casa de recuperação, ajudando essas pessoas. E esses homens, com as suas lutas, cantavam uma música com tanta força que me impressionou. Que é aquela música que diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que nos nossos momentos de luta não rejeita a nossa oração, nem afasta a sua graça de nós. Por último, use a oração como arma na santificação. Quando a gente continua lendo essa história, olha que interessante, nos versículos 37 a 41, verso 37, Marcos 14, 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo, não pôde vigiar nem por 1 hora. Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. O que me chama a atenção nesse texto é exatamente o contraste. Que enquanto Jesus clamava e buscava a ajuda do Pai numa hora tão crucial, os discípulos não se aguentavam de tanto sono que eles tinham. O mesmo Pedro que acabou de dizer para Jesus: olha, ainda que todo mundo te abandone, Jesus, ainda que eu tenha que ir para a morte contigo, eu vou e não te deixo jamais, estou contigo nessa. E quando Jesus passa por um momento de aflição no Getsemane, Pedro não consegue ficar 1 hora cuidado para orar por Jesus. O mesmo Pedro, autossuficiente, capaz de enfrentar as lutas,
por amor a Jesus, não consegue ficar uma hora acordado para orar por Jesus e com Jesus. E aí Jesus então adverte os discípulos e fala: olha, vigiem e orem, no verso 38, para que não caiam em tentação. A oração é importante para que vocês não cedam diante da pressão, para que vocês não caiam, não falhem na prova que vocês vão ter que enfrentar logo mais à frente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nenhum texto é mais mal aplicado e mais mal usado que esse. Alguém fica irado com uma outra pessoa, briga e tal, e aí o irmão chama a atenção e fala: mas é que a carne é fraca. Não tem nada a ver, Jesus não está dizendo isso. Quando Jesus fala que a carne é fraca e o espírito está pronto, melhor tradução que eu já vi, essa daqui da NVI, é que os discípulos estavam cansados, com sono. A carne é fraca. Mas Jesus fala: mas o espírito está pronto. Essa mesma palavrinha vai aparecer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 15, quando Paulo diz para os romanos: eu estou disposto a ir até Roma para pregar o Evangelho. Aqui a ideia é: vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam tomar uma resolução, de no lugar de dormirem, de cederem ao cansaço, se manterem acordados e orarem para que vocês não caiam em tentação. Essa mesma palavrinha é usada, por exemplo, na tradução grega, lá do livro de Crônicas, quando fala dos voluntários que ajudaram a preparar os objetos do templo. A ideia é de alguém que se voluntaria, que se coloca à disposição. Interessante, porque a gente consegue ficar acordado à noite para tanta coisa. Eu lembro de momentos na minha vida onde tinha prova de hebraico no dia seguinte, no seminário, e eu ficava até 2 horas da manhã acordado para poder tirar uma boa nota. Eu lembro de momentos na minha vida onde eu lembro que teve uma situação onde eu estava fazendo meu primeiro mestrado, e eu tinha exame psicotécnico no dia seguinte de direção. Eu tinha um trabalho para fazer, eu passei a noite, não dormi, fui para o exame psicotécnico, aquele negócio com lápis lá, imagina, sem dormir nada, não sei como é que eu passei aqui. Mas por causa daquele trabalho, porque eu queria terminar aquele trabalho, eu passei a noite parando. Mas o que me deixa triste é que para tanta coisa que eu preciso fazer, terminar, concluir, eu me disponho a ficar um pouco mais acordado. E para os momentos de oração, a gente não gasta nem 1 hora do lugar orando, falando com Deus. O que dirá? Talvez 15 minutos ou 20 minutos. É disso que Jesus está falando. Vocês precisam aprender a se dispor a orar, a se colocar em oração. Como você tem encarado o seu tempo de oração? Muitas vezes nós optamos pelo conforto, pela tranquilidade, no lugar de entender que nós estamos numa batalha. E por isso nós não oramos. Por isso nós não clamamos a Deus. Por isso nós não pedimos pela ajuda de Deus. A gente muitas vezes gasta tempo com tanto entretenimento, mas o nosso tempo de oração é sempre um tempinho mirrado, pequeno. Quantos de nós têm sido fiéis em manter um tempo disciplinado de oração? Não estou falando de orar no almoço, não. Eu estou falando de você dedicar pelo menos 20 minutos de oração. Nem estou falando de você orar 1h30 por dia, porque você não vai conseguir orar 1h30 por dia. Você não vai. Você tem coisa para fazer. Agora, se você quiser orar 2 horas por dia, você vai desanimar na primeira semana, porque você não vai conseguir. Mas se você se propor a orar 20, 30 minutos por dia, é o tempo que você precisa para se manter em comunhão com o Pai e para rogar ao Pai que te dê poder para vencer as lutas diárias, que te dê poder para não cair em tentação, que te ajude a dizer não para aquela moça que está te pressionando para ficar com ela ou para namorar com ela, que te ajude a ser honesto no trabalho íntegro, mesmo que você tenha pressões. É a oração que nos ajuda a resistir à tentação. A gente precisa de oração, porque Hebreus nos diz que nós precisamos nos achegar ao trono da graça de Deus, para que a gente receba misericórdia e ache graça para socorro no momento que nós precisamos. Eu e você precisamos de oração. Os puritanos tinham nas suas casas um verdadeiro recinto de oração. Era um quarto, um pequeno espaço, onde eles iam para aquele espaçozinho para orar. E certa vez, o pastor Thomas Shepard, não Thomas Tronco, Thomas Tronco é de hoje, Thomas Shepard era da época dos puritanos. Ele encontrou com membros da sua igreja,
E esse membro da sua igreja mostrou para ele a planta da casa que ele ia construir. E quando ele viu aquela planta daquela casa, ele viu que não havia nenhum cômodo dedicado para oração. E Thomas Shepard lamentou-se dizendo que casas sem cômodos de oração seriam a ruína da igreja e a ruína da sociedade. Talvez se ele estivesse aqui hoje, ele dizia, realmente, eu tinha razão. Será que muitas vezes não falta poder nas nossas vidas e nas nossas igrejas porque nós dedicamos pouco tempo de oração? Acho que a frase do John Piper, apesar de ser muito criticada, tem toda a razão de ser. Que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no dia do julgamento que a falta de oração não foi por falta de tempo. Você gasta tempo no Facebook curtindo foto de um monte de gente, fazendo comentários, jogando PlayStation pra caramba, vendo TV, o último seriado que saiu. Tem crente que ainda ousa assistir Big Brother, né? Quer dizer, é o fundo do poço mesmo. Mas a gente gasta tanta coisa, jogando, brincando, praticando esporte, e o nosso tempo de oração vai ficando de lado. Uma frase de John Bunyan dizia: ore frequentemente, porque a oração é o escudo da alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás. Você quer ser vitorioso na sua santificação? Você precisa cultivar uma vida de oração. E eu termino com uma nota de falecimento da Dona Oração, que eu achei esses dias por aí. Essa nota de falecimento da Dona Oração diz o seguinte: faleceu nessa última quarta-feira ou quinta-feira, na Igreja dos Negligentes, a Dona Oração, que se encontrava enferma há vários meses. Ela foi proprietária de grandes avivamentos bíblicos, de muito poder no passado, porém ela morreu pobre e desprovida de sua glória. A causa da sua morte foi frieza de coração, desobediência crônica, joelhos endurecidos, fraqueza de ânimo, descaso e entretenimento. A Dona Oração poderia ter sobrevivido se, ao invés de lhe darem o xarope das reuniões sociais ou das redes sociais, tivessem cuidado melhor dela e lhe dado o bálsamo do Espírito Santo. Minha oração é que no lugar dessa nota de falecimento, na minha vida, na sua vida, nas nossas igrejas, a gente encontre essa afirmação de Agostinho que dizia: é a ti que devemos pedir, é em ti que devemos buscar, é a tua porta que devemos bater. Assim, somente assim receberemos, somente assim encontraremos, e somente assim a porta nos será aberta. Viva uma vida de oração. Vamos orar? Pai, nos ajuda a não sermos negligentes, duros de coração, ocupados no nosso entretenimento, e fazendo tantas coisas, Pai, menos orando. É tão fácil nos emocionarmos com o testemunho de pessoas que oram há tanto tempo, e desejarmos o que essas pessoas experimentam. Mas quão pobre nós somos, Pai, porque nós preferimos fazer tantas coisas e deixamos o tempo de oração de canto. Pai, nos perdoa, Pai. Nós temos sido infiéis, nós temos sido falhos. A nossa vida de oração não se compara à vida de oração que homens do passado experimentaram, Pai. Nos ajuda a começar, nos ajuda a caminhar como Jesus caminhou a oração, rogando ao Pai, se retirando para falar com o Pai, gastando tempo em comunhão com Deus. Que seja com pouco, mas que nós comecemos, Pai. Que gradualmente a gente cresça na nossa vida de oração e que a gente possa olhar para trás e ver que daqui a alguns anos o quanto a gente caminhou contigo e cresceu na comunhão com o Senhor. Que como Jesus, Pai, temos uma vida vibrante e real de oração. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.